A leucemia é um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos do sangue, que são as células de defesa do organismo. A doença cria células anormais, que se acumulam na medula óssea. Na década de 60, a doença era considerada incurável, mas hoje, 90% dos casos têm o tratamento bem-sucedido. A estudante de rádio e TV Paula Duprá teve seu câncer descoberto aos 13 anos de idade. Passou sua adolescência combatendo a doença, enfrentando o duro processo de quimioterapia ainda menina. As estudantes de jornalismo da PUC São Paulo, Júlia Simsic, Amanda Moreira dos Anjos e Vanessa Ramos, realizaram um documentário com o perfil de Paula Duprá, que contou a sua história. Confira. A gente estudou juntas, eu não acompanhei a história dela como amiga, acompanhei como colega, né, de escola. E uma movimentação, uma mobilização que você fala, pra que é isso, sabe? E aos poucos você vai descobrindo, e aí você se informa com gente que é amiga dela, que também é tua amiga. A história dela é muito longa, ela passou por muita coisa, são vários capítulos do câncer e tudo que ela teve, então foi difícil cortar o que seria mais interessante, passar e não tirar a ordem cronológica de tudo. Chegamos lá quase 11 horas da noite, a gente encontrou uma menina super bem disposta que abriu a casa dela e com os pais que receberam super bem e pronta pra falar, então isso ajudou muito, sabe? E a repercussão que teve foi muito legal, assim, a história dela é inspiradora. E o legal foi ver que, assim, foi inspiradora pra muita gente. Ela compartilhou o vídeo no Facebook dela e, assim, gente que nem conhece ela comentou, falou, nossa, parabéns, você é uma guerreira e tudo. Isso foi muito legal. Muita gente comentou, eu tava passando por isso, eu tive uma fase da minha vida que foi isso, familiares, enfim. E essa menina é um exemplo, é realmente assim que tem que viver. Resolvi chamar de Esperança Documentada, porque é um documentário da esperança, sabe? É ela falando como ter esperança para muita gente que tem anos aí de vida e não é tão maduro quanto ela. Não tem como colocar em palavra a sensação que você tem quando você conhece mais a fundo uma história dessa. E quando você vê que uma pessoa que teve uma história dessa consegue ter um sorriso maravilhoso no rosto e ensinar alguma coisa para alguém. Meu nome é Paula Duprá, eu tenho 19 anos. Hoje eu estou fazendo rádio e TV na FAAP, estou no primeiro ano ainda. Em 2008 eu comecei a sentir várias dores na perna. E a princípio a gente achou que era uma dor muito muscular, assim, então a gente nunca valorizou essa dor. Quinta-feira eu fiz uma ressonância magnética, eu lembro que foi dia 12 de junho de 2008. Eles me informaram que eu tinha uma infiltração óssea e um possível diagnóstico de câncer. A mulher perguntou para minha mãe por que eu estava fazendo o exame de sangue. E daí a minha mãe falou, ela está com suspeita de câncer. Nossa, eu ri muito e eu juro que realmente foi engraçado na hora, porque foi uma piada, né? Era uma menina de 13 anos escutando que ela tava com possível câncer, pra mim foi uma piada. Na hora que eu olhei pro médico, eu acho que sim, pro médico deve ser tão difícil você falar isso pra alguém, mas o olhar dele já entregou tudo. Então ele entrou e eu falei, deu positivo, né? Daí ele falou, E nisso minha mãe tava do meu lado, meu pai com donuts na mão chegando. E os dois em choque olhando pro médico. O cabelo vai cair? Foi a minha primeira pergunta. Ele falou, vai. Tem muito tempo até ser internada, porque não tinha vaga no hospital, então eu fiquei... Acho que o meu diagnóstico foi umas 7 da noite, e eu fiquei até uma meia-noite, 1 hora da manhã, sem quarto, na enfermaria, esperando pra ser internada. Eu tinha o amor dos meus pais ali, né? Eles deviam estar muito nervosos, mas eles me passavam muita tranquilidade. E desde o começo nunca foi uma coisa que eu pensei que eu pudesse morrer, que pudesse ser mais sério. Eu levei tudo muito uma boa desde o começo. Eu liguei pro meu namorado, ele riu muito no telefone quando eu contei, porque ele também não acreditou, pensou que era uma piada gigantesca e na verdade ele realmente riu. Eu falei, William, eu tô com câncer, daí ele falou, haha, que engraçado, deu. Eu falei, não, William, é verdade. Ele falou, Paula, para de brincar com essas coisas, é muito sério isso, né? Eu falei, William, eu tô no hospital, eu tô com câncer. E é verdade. E ele foi a primeira pessoa que eu liguei, né? É muito engraçada do meu diagnóstico, porque eu tinha um exame de sangue de uma semana antes, 6 dias antes, pra falar que não era uma semana, que tava impecável, tava normal, super saudável. Eles falaram, você tem essa infiltração óssea, mas seu exame de sangue tá ótimo. Se você tivesse alguma coisa, ele estaria apontando alguma coisa. Mas daí um médico falou, não, vamos fazer um exame de sangue pra garantir. E foi esse exame, né, que deu tudo.
E nesse exame deu que eu tinha 98% do corpo com câncer. Ao invés da medula produzir a célula cancerígena e já mandar para o corpo, que é o normal, né? A medula produz a célula e manda. Ela não, ela produziu todas as células cancerígenas e foi guardando isso na medula. Então só quando teve 100% de célula cancerígena na medula que ela soltou tudo de uma vez para o corpo. Isso é muito raro. Mas na verdade foi ótimo, porque eu realmente descobri a leucemia no primeiro momento que eu conseguiria descobrir. O diagnóstico cedo é o que faz a diferença nesse tratamento, né? Tá, qual que é a minha missão nesse tratamento? Ele falou, bom, você tem 2 anos de químio pela frente e vão ser 2 anos muito difíceis. Eu lembro que meu pai me perguntou, tipo, ele estava perguntando para os médicos, eu escutei de fundo, quais são as chances dela, não sei o quê. Daí o médico falou, não, ela tem muita chance. Assim, se ela sobreviver à químio, ela tem muita chance de sobreviver para a vida. Só que a químio em si, para uma criança, né, de 13 anos, já era uma coisa muito pesada. Então, esse processo da químio, que era a grande dificuldade de eu conseguir sair dele. Eu tive que fazer um líquor, que é um exame na medula. Quando eu estava tirando esse exame, minha mãe capota na minha frente, desmaia, com o olho aberto. E eu lembro de ver minha mãe com o olho aberto e a única coisa que eu pensava é que ela tinha morrido. Eu nunca pensou, minha mãe desmaiou. Ela tava com o olho aberto, olhando pra mim, caída no chão, um monte de gente em cima dela. Eu vim pra casa logo depois desse exame e eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Eu não conseguia ficar em pé de jeito nenhum. Uma dor absurda, muita dor de cabeça. E daí eu já fui direto pro hospital, me internaram, fiz 1001 exames. Daí deu que eu tava com uma falta de oxigênio no cérebro. Minha recuperação disso foi ficar 72 horas deitada, tipo, você fica assim na cama, né? Eu tive que ficar com a cabeça assim. A gente falou, nossa, realmente vai ser complicado. Eu lembro que o meu cabelo começou a cair no dia do meu aniversário e eu não contei pra ninguém. Eu falei, eu não vou contar. Eu lembro que eu fui tomar banho e, nossa, saiu um troço gigantesco do cabelo. Eu falei, ai meu Deus, tinha que ser hoje, né? Mas daí eu falei, bom, tinha que ser hoje mesmo, né? Não tem o que fazer. E isso foi 1 mês depois que eu descobri que começou a cair. E daí eu falei, não vou contar pra ninguém, não preciso estragar o dia de ninguém. Mas daí no outro dia juntei todo mundo e falei, meu cabelo começou a cair. E é isso aí, agora começou. Conforme ia caindo mais, foi assim, progredindo a queda, eu pedia pra raspar o cabelo e os meus pais não deixavam. Eu queria muito raspar e eles sempre falavam assim, não, hoje não, depois a gente faz isso, não, agora não, sempre vinham com esse discurso. Eu percebi depois que era muito mais complicado pra um pai olhar pra tua filha careca e realmente ver na pele que ela tá doente do que só ter esse diagnóstico. Eu não queria o cabelo caindo, sabe? Eu ia ficar careca de qualquer jeito, que fosse mais rápido, entendeu? O cabelo, quando você acorda com, sabe, teu travesseiro inteiro cheio de cabelo. Eu lembro que um dia eu tava no hospital fazendo químio, eu não aguentava mais o cabelo caindo. Daí meus pais saíram pra comer, eu tava com uma enfermeira, eu falei, tem cabeleireiro aqui, né? Ela falou, tem. Eu falei, tá funcionando? Ela falou, tá. Eu falei, então eu vou raspar hoje. Porque eu olhei pro lado, meus pais estavam em prantos, chorando. Nossa, eles estavam chorando muito. E eu tava com um sorriso gigantesco no rosto. Eu tava muito tranquila. Porque, bom, foi a minha primeira pergunta, né? Que o cabelo ia cair eu já sabia. E eu realmente estava tirando um peso gigantesco. Durante o tratamento, eu perdi muitos amigos, né? E essa coisa de energia, de você acreditar, é fundamental. É uma coisa que, sem isso, não dá certo. Porque eu lembro de uma amiga que a leucemia dela voltou, ela estava se tratando de novo, e ela veio conversar, falando que ela não queria mais tratar. Assim, uma conversa, tipo, ela falou, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais sofrer, eu não quero... Pra mim chega, entendeu? Eu tô cansada. E a gente teve essa conversa e, assim, mexeu comigo, mas óbvio que você fala, claro que não, vamos lutar, isso aí, não sei o quê. E ela, não, eu não quero mais lutar, eu não preciso mais disso, eu tô muito sossegada, eu já lutei, eu não quero. Eu encontrei a irmã dela, uns 3 dias depois no hospital, em prantos, falando que ela tinha falecido e que no dia anterior ela tinha escrito uma carta para todo mundo, falando que ela estava desistindo de lutar
que era para todo mundo entender que ela não queria mais, que não era egoísmo da parte dela, mas que ela realmente não queria mais passar por tudo isso. E no dia seguinte que ela escreveu essa carta, nem no dia seguinte, ela escreveu essa carta à noite, na madrugada ela teve 3 paradas cardíacas e morreu. E quando você não acredita, quando você não quer, você vai embora. Só depende de você esses tratamentos. Não lembro de sentir medo. Não tive medo. Eu super acredito em energia. Eu acho que energia positiva atrai energia positiva. Então, isso é uma coisa que sempre me falaram no hospital. Nossa, seu sorriso, não sei o quê, teu brilho no olhar. E eu acho que é muito... Isso vinha de dentro, vinha do meu coração, vinha do amor da minha família, vinha do amor dos meus amigos, vinha das pessoas que estavam ao meu redor. Ser uma guerreira veio de toda essa força que me deram. Porque eu não tiraria disso de outro lugar, entendeu? Era desse amor que eu tinha, desse amor que eu tenho, dessa família, que na verdade é a coisa mais maravilhosa da minha vida, que é a minha família, que é uma base absurda de amor. O meu tratamento foi ridículo com eles, assim, tipo, o que foi a minha família no meu tratamento, entendeu? Foi uma base mesmo, foi um colégio, assim, de aprendizado, de amor vindo deles, sabe? De aprendizado de tudo. Foi lindo ter esse apoio. E essencial. Sem apoio, você não vai pra lugar nenhum. E todo mundo acreditando, me dando força, me mandando mensagem. Eu tenho um scrapbook com todas as mensagens que eu recebi. Tudo, tudo, tudo. É uma coisa linda. No segundo ano, eu já podia ir pra colégio. Que daí tornou tudo muito mais fácil, né? E no hospital eu estudava. Mas eu estudava muito pouco. Porque tem um colégio no hospital. Tem professores particulares no hospital que sempre estão te guiando. Porque o São Luís, que foi o colégio que eu estudei, foi maravilhoso no processo inteiro. Foi um absurdo quanto eles me ajudaram, quanto eles foram atenciosos, quanto eles entenderam a situação toda. E então, os professores me mandavam lições e eu ia estudando conforme era possível. Eu não repeti de ano, né? Até porque tem uma lei que proíbe você de repetir de ano, mas eu perdia muita matéria. Então, quando eu voltei pro colégio, eu tive muita dificuldade e essa dificuldade continuou para sempre. O cabelo já começou a crescer, então já era uma vida normal. Eu usei peruca o processo inteiro e, na verdade, foi uma grande diversão a peruca. Eu comprei peruca rosa, vermelha, amarela, comprei a loira. Era uma diversão, porque todo mundo achava o máximo, né? Eu fiz uma peruca do meu próprio cabelo antigo. Que quando eu cortei, a gente já mandou, meu cabelo era gigante, eu cortei Chanel, né? Então, todo o resto eu fiz uma peruca com ele, então era uma peruca muito natural, nem parecia. Mas o que eu realmente gostava era usar as coloridas, né? Eu me divertia muito com isso. E esse processo eu era muito vaidosa, né? Então, eu lembro que eu suava muito, mas mesmo assim, como eu tava indo pro colégio, eu não queria que ninguém me visse, assim, nesse processo de careca, sabe? Então eu ficava suando muito, mas com uma peruca e achando que tava tudo ótimo. Eu lembro que eu chegava no carro, eu tirava aquela peruca e falava, nossa, graças a Deus, tipo, era muito ruim essa fase. Na época eu também tava muito inchada, que eu engordei muito por causa do corticoide. Então era uma bolinha gigantesca e eu acho que se eu ficasse careca, mais essa bolinha ia ficar um pouco mais feia a situação. Então eu resolvi ficar com peruca e bolinha que tava mais bonitinho. E nessa época também eu já tinha cílios e sobrancelha de novo, porque eu perdi os cílios e sobrancelha. Tava tudo muito bem, maravilhoso, né? Um cenário lindo. Eu comecei a estudar de novo, ver todos os meus amigos de novo e voltei pro balé. No caso, eu voltei para um teatro que chama Menestréis, que é um teatro musical. Então tem o balé contemporâneo, que foi o que eu sempre dancei, que eu sempre gostei, misturado com artes cênicas. E foi uma coisa que me deu uma vontade de viver absurda, assim. Eu sempre amei os menestréis e tá lá foi muito gostoso pra mim, tá participando. E eu lembro que eu queria o papel principal da peça, que era a Fada Azul, que a gente pegou uma peça que chama Vale Encantado, do Oswaldo Montenegro. Então eu comecei a fazer 1000 testes pra essa bailarina e fui passando e eu consegui. E daí teve férias, 1 mês de férias. E eu fui viajar para Campos do Jordão. E eu e a minha irmã, a gente tinha uma cama elástica na casa que a gente ficou.
E a gente ficou uma manhã inteirinha pulando nessa cama elástica, só pulando, pulando, pulando. E eu lembro que eu queria tirar uma foto, assim, eu pulando com a perna aberta, o céu, e eu fiquei lá tentando tirar essa foto, pulando, pulando, pulando. E no final do dia eu tava com muita dor na perna. Tava com muita dor. E no dia seguinte a gente foi fazer uma trilha gigantesca. Eu fiz essa trilha com muita dor. Tava esquisito o tanto de dor que eu tinha. E daí a gente voltou pra São Paulo e já foi no médico. Daí eu já fiz vários exames pra ver o que era essa dor. Eu lembro que eu fui num médico e ele falou que tinha uma chance de meu câncer ter voltado ou eu ter outro câncer na perna, ter surgido algum outro. E isso tirou o chão de todo mundo, né? Tipo, eu ainda tava fazendo químio, ainda tava no tratamento e me vem com essa história de mais um câncer. Tipo, o quê? Eu fui para um especialista em tumor de perna e daí a gente começou a fazer 1000 exames e viu que não era nenhum tumor. Mas eu tinha uma necrose óssea nos 2 quadris. A médica, quando ela me viu, ela falou: não pisa mais o pé no chão, não anda mais, porque você tá com uma necrose óssea. O que é uma necrose óssea? É a falta de sangue, de circulação de sangue no osso, faz ele morrer. Então, se você tem impacto, ele vai quebrando. E qualquer movimento que você fazia, não era precisar andar, era estar de pé, ele já começava a quebrar, entendeu? Então, quebrar, eu digo assim, umas coisas milímetro a falha, mas você não sente, você só sente dor. E eu lembro que eu fui perdendo o movimento. A necrose estava numa fase aguda e era um processo longo, mas que não tinha tratamento, não tinha o que fazer, eu só tinha que ficar o máximo de tempo parada possível. Então eu comecei a ficar de cadeira de rodas e muleta. Eu tive muita dificuldade de aceitar a cadeira de rodas. Eu tinha ganhado o papel principal de uma peça e 3 semanas antes de a gente estrear, me vem com essa história de você não vai poder mais dançar, pisar o pé no chão, dançar. E cada vez mais eu fui tendo que usar muleta e fui tendo que usar cadeira de rodas. E daí eu fiquei 1 ano nesse processo, que foi um ano, eu diria, muito mais complicado do que os 2 anos de químio. A perna em si me trouxe, os abalos psicológicos que isso me trouxe foram muito mais intensos do que a leucemia. Uma fase que teoricamente eu estava super bem, voltando a ficar bem e voltando a ficar mal, né? Foi exatamente isso. Foi quando eu estava bem, eu voltei para uma cadeira de rodas. E foi muito complicado porque foi justamente quando eu estava pensando que tudo ia ficar bem. Uma menina de 14, 15 anos, agora numa cadeira de rodas e tendo que ver todos os amigos indo pra balada, tendo que ver todos os amigos saindo. Ah, vamos fazer isso aqui? Não posso fazer isso. Na leucemia você tá lá com um monte de gente doente dentro de um hospital, então você sabe que mundo você tá, você sabe as coisas que você precisa fazer. Já tava no mundo das pessoas saudáveis e não podia, entendeu? E não conseguia viver essa vida saudável. Eu tava vendo uma vida e não podia viver ela. Eu falava: o que eu posso fazer? Não, você não pode fazer nada, não tem nada que você possa fazer. Eu quero me tratar, não tem nenhum tratamento que você possa fazer. E cada vez mais eu fui perdendo movimento e cada vez mais eu sentia muita dor. Pensa que a cabeça do fêmur é assim, o acetábulo, que é o quadril, você faz isso pra mexer. Que é redonda, né, a cabeça do fêmur, mas agora ela tinha um monte de falhas. Então, pra mexer, ela não mexia. E ela pegava a articulação. Então, eu lembro de sentir uma sensação de vários fios sendo presos, assim, e passando num lugar que não devia passar. A prótese era a única solução e era uma solução inviável, porque como eu sou muito nova, não é normal colocar prótese em gente tão nova. E, em função disso, eu comecei o segundo tratamento possível, que seria físio. Também fiquei mais quase 1 ano nesse processo de físio, mas que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, assim, nesse sentido da perna. E eu não conseguia mais dobrar a perna, né? E eu lembro que no meu primeiro dia de físio, ele soltou todos os meus músculos. Ele ficava apertando os meus músculos e soltando, apertando e soltando. Era só isso. E daí ele falou: tenta puxar a perna. Eu falei: não. Ele falou: não, tenta. Eu falei: não quero. Ele falou: não, tenta. Daí eu falei: você não tá entendendo, eu não consigo puxar a perna. Faz mais de 1 ano que eu não faço esse movimento. Daí ele falou: não, faz.
Daí a minha mãe estava do meu lado, ela apertou minha mão, eu simplesmente puxei a perna e ela veio. A dor foi diminuindo e eu comecei a ter mais mobilidade, eu já fazia alguns movimentos e isso foi muito bom, vendo eu melhorar. Mas também chegou um momento da físio, desse 1 ano de tratamento, que eu não melhorava mais. Falei, eu quero mais, sabe? Eu não quero ficar assim. Estou há 1 ano de cadeira de rodas, eu não aguento mais ficar de cadeira de rodas, eu tenho 15 anos, não preciso disso. Mas os médicos falaram, olha, você é muito nova, a gente não pode colocar uma prótese em você agora, porque esse processo da prótese, você tem que rever ela, você tem que fazer uma troca dessa prótese de vários em vários anos. E dependendo da quantidade de vezes que você trocar, vai ter um momento que você não vai conseguir mais fazer nada com ela. Então você vai ter que ficar de cadeira de rodas para sempre. Isso ficou na minha cabeça, eu comecei a pensar, se for para ficar de cadeira de rodas, que seja depois, entendeu? Eu já tô agora. Velhinha, eu não me importo de cadeira de rodas, mas com 15 anos eu quero viver. Então eu acordei no outro dia, eu falei, mãe, pai, eu quero colocar a prótese. Não importa se eu tiver cadeira de rodas para sempre com 60 anos de idade. Com 15 eu não quero mais ficar de cadeira de rodas. 1 mês depois eu coloquei a prótese. A gente foi no médico, eu falei isso pra ele, ele falou, olha, se você tem noção do que é isso, do que pode ser isso depois, e quer colocar mesmo assim, é óbvio que a gente coloca. Poxa, a tecnologia avança tanto, sabe? Qual que é a possibilidade de não criarem uma prótese pra mim que funcione, entendeu? Que eu não precise daqui a um tempo ficar de cadeira de rodas de novo. Vão criar, com certeza vão criar. Tenho certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida disso. Esse processo de colocar prótese foi a coisa mais linda do mundo, porque uma amiga minha, ela chama Larissa, ela me perguntou assim, Paula, posso fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para tua prótese? É tão caro, ela custava 30 mil reais, só o médico, né? Porque a prótese em si, o plano cobre, mas o médico não. E ela falou, eu vou conversar com o Cris, que é o coordenador da minha série, e a gente vai articular alguma coisa. Eu lembro que eu falei, tá, 500 reais, 1.000 reais que conseguirem já é um presente maravilhoso. Umas 2 semanas de campanha me vem com 30 mil reais, assim, sabe? Conseguem uma quantidade absurda, pagam a prótese inteira. E foi lindo. Corrente até chamava Corrente do Amor mesmo, que o Cris quis colocar esse nome, porque foi uma corrente de amor, não tem outra coisa para conseguir em 2 semanas 30 mil reais, sabe? Eu lembro que a 2ª série do colégio me veio com um monte de moeda, assim, eles me vieram me entregar lindos, assim, falaram, olha, Paula, a gente juntou isso pra você, era o dinheiro do nosso lanche, com 1.000 moedinhas, assim, eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso, sabe? Que coisa linda. Eu coloquei essa prótese e foi a melhor coisa que eu já fiz. Foi um absurdo o quanto essa prótese me ajuda, o quanto ela é um presente na minha vida, porque ela me deu mobilidade, ela me deu vida, ela me deu a chance de eu poder viver, eu poder construir, eu poder ir para o horizonte que eu quero, entendeu? E delinear minha vida mesmo, que era o que faltava. Eu queria muito ir para Cancún, e era em julho, eu coloquei a minha prótese em abril, e foi pensado assim, será que eu vou conseguir ir para Cancún? Será que eu não vou conseguir? E eu falei, não, eu vou conseguir. E eu lembro que meus filhos falaram, não, mas é que o processo de recuperação também é muito complicado, Paula, você não pode pensar que vai ser tão fácil assim. 3 meses depois, eu fui para Cancún na minha viagem de formatura, andando, simples assim, podendo ir pra balada, sabe? E foi muito bom, sabe, poder, estar com todo mundo, poder fazer os passeios, poder andar, né? Na verdade era isso, só de poder andar, tá? Poder ir pra cozinha pegar minha água, sabe? Já era um absurdo isso, poder fazer qualquer coisa, poder almoçar com os meus amigos no colégio, só de poder ter essa autonomia que eu ganhei, de poder ir pra esquina, foi isso, poder andar. Foi aí que eu acho que a vida começou a encaminhar pro lado certo, sabe? Coloquei a prótese em 2012, em abril de 2012. Então, esses 4 anos foram anos que, sabe, 2 anos dele em químio, 1 ano e pouco em cadeira de rodas e o outro ano fazendo uma físio intensa e de muleta. Curada, eu ainda não posso falar que eu sou. Mas, mentira, eu sou. Teve um amigo meu que me disse isso e eu sempre levei pra vida.
que ele também tinha leucemia, ele falou assim, quem fala que você está doente é um papel. Então quando alguém te perguntar se está doente, olha, não sei, está escrito em um papel, mas eu doente eu não me sinto. Eu me descrevo como uma lutadora, né? Eu acho que acima de tudo eu tive coragem e eu tive tranquilidade nisso tudo. Eu não tive em nenhum momento eu pensei que existisse qualquer possibilidade de eu morrer. Eu não sou a mesma Paula de 2008, não sou... A leucemia só me trouxe agora, eu posso falar assim, só coisa boa mesmo, porque eu sou uma mulher atualmente, eu cresci, eu tenho outra vida, outro olhar, eu consigo olhar para os problemas de um outro jeito, sabe? Eu olho para a vida com uma outra perspectiva, vivo a vida atualmente. Eu tenho muita dificuldade de aceitar umas pessoas que estão aí reclamando de umas coisas, sabe? E não vive, eu acho que é exatamente isso, eu vivo a vida, é essa a diferença de tudo. Eu vivo o dia, eu vivo o momento, e eu sei que a vida é isso, a vida é momento, a vida é aos poucos, a vida é a construção desses dias. E eu consigo viver. E é isso que a leucemia me trouxe, vida. Você não pode deixar essa vida passar, sabe, levando. Tem que ir aproveitando, até os momentos ruins. Porque é exatamente isso. Você cresce dos momentos ruins, entendeu? É ali que você aprende, é ali que você... Eles só estão ali pra te fazer crescer. O Comunicantes fica por aqui. Até o próximo programa.